No vídeo de hoje eu vou falar sobre casa própria e aluguel e porque para mim tem sido mais interessante morar de aluguel do que ter a casa própria. Fica comigo até o final do vídeo para saber por quê. Olá, meu nome é Bruno Lima e seja muito bem-vindo ao meu canal Real na Real, canal que fala sobre o mundo das finanças no geral, investimentos, boas oportunidades. E se você gosta desse tipo de assunto, considere se inscrever aí para dar uma força para o canal, para o YouTube entender que esse vídeo é relevante, esse canal também. Curte e compartilha com amigos e familiares que se interessam pelo tema. E sem enrolação, bora direto para o vídeo. Eu entendo que esse tema de casa própria, aluguel, é um tema bem polêmico e que divide bastante opinião. Afinal, todo mundo tem realidades e experiências individuais e particulares. Por isso, o que é que eu vou fazer nesse vídeo? Eu vou compartilhar a minha experiência com você. Que eu comprei um apartamento, fiquei com ele durante 5 anos e depois vendi, e por que que isso não foi nada interessante para mim. Seria melhor que eu tivesse morando de aluguel até hoje e ter continuado com o planejamento financeiro que eu tinha lá, desde o início do meu casamento. Então foi uma experiência individual que para mim hoje vale a pena morar de aluguel. Pode ser que para você não vale a pena. Afinal, nós temos mentalidades diferentes e comportamentos diferentes. Isso influencia totalmente na hora de você comprar ou não uma casa própria. E para você entender, eu vou aqui começar a contar a minha história. Há uns 10 anos atrás, ali em 2014, foi quando eu casei com a minha esposa. Na verdade, a gente noivou e casou em 2015. E sempre escutou aquelas histórias de quem casa quer casa, não gaste dinheiro com aluguel que você está jogando dinheiro fora. E todas essas histórias que os nossos pais, nossos avós, tios contam pra gente incentivando a compra da casa própria. E eu entendo completamente, afinal no tempo deles você trocava um terreno por um bode, por uma moto, o que desse para fazer negócio, aquela pessoa conseguia aquele terreno. Apesar da renda mais baixa da época, que era mais comum, era mais simples ter um terreno para você construir de alguma forma depois. No nosso tempo, isso mudou completamente com a especulação imobiliária enorme que a gente tem nos dias atuais. Mesmo assim, motivado por esse pensamento, a gente foi morar de aluguel ali, passamos o primeiro 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses em uma casa bem pequena com um aluguel bem baixo, R$ 280 no tempo. Era uma casa de vila ali, bem simples, bem pequena, até que a gente achou um apartamento em um bairro aqui de Fortaleza chamado Pan-Americano, perto de um bairro considerado nobre chamado Parquelândia. Então era um bairro relativamente bom, nem era um bairro realmente ruim, sem um mínimo de estrutura, mas também não era um bairro que era tão bom, nem considerado um dos melhores. Mas era um local que parecia ter uma boa estrutura. A gente se animou com aquele apartamento, pois ele tinha ali na faixa de 57 ou 58 metros de área útil, uma sala grande, considerado aos apartamentos de 48 metros, 47 metros, que naquele tempo já estava virando tendência. E aí a gente se animou com aquele apartamento, já quis negociar, fechar a venda e compramos ele no tempo por um preço bem bacana, que foi R$ 105 mil. Nada mal para ali 2015, o preço dos apartamentos geralmente estava em 130, 140, hoje já passa de 200 mil esses mesmos apartamentos. Então estava parecendo um ótimo negócio. A gente se apressou e comprou esse apartamento. Então o primeiro ano dentro do apartamento foi aquela amor à primeira vista, fizemos reformas, trocamos algumas coisas, pintamos, então ficou realmente aquela coisa de lar, ficou aconchegante. A gente até hoje gosta das lembranças que a gente teve dentro daquele apartamento. Qual foi o grande problema que aí ninguém te conta quando querem que você consiga um apartamento, uma casa? Os problemas com o condomínio. Mas qual eram os problemas com o condomínio? Eram vizinhos? Muitos vão ter esse problema com os vizinhos. No nosso caso, não. A vizinhança era super tranquila, pessoas de idade, nada que nos incomodava. Mas o condomínio devia nada mais, nada menos do que R$ 500 mil de dívida de INSS, fora algumas dívidas trabalhistas. Ou seja, estava sobrecarregado de dívidas, o que depois de 1 ano e meio mais ou menos morando lá, explodiu esses escândalos e a gente começou a pagar diversas taxas extras e aumentos e reajustes maiores do que a própria inflação dentro do condomínio. O condomínio que a gente começou pagando ali por volta de R$ 190, estava caminhando para os R$ 300 em menos de 3 anos. Isso um condomínio sem piscina, sem parquinho ou sem
todas aquelas coisas que os condomínios geralmente têm. O apartamento de um espaço muito bom, mas toda essa dívida acumulada que não deixava o condomínio ir para frente. Não deixava ele se modernizar, ter uma pintura mais bonita, ter mais coisas na área comum, o que ocasionou na desvalorização dos apartamentos. Pois é, sabe aquela coisa que o corretor de imóveis ou os teus familiares, amigos sempre te dizem? Compra terra que não erra, o teu imóvel vai valorizar muito, não importa como você compre, onde você compre. Para mim foi totalmente ao inverso. O apartamento que eu comprei de 105 mil, eu vendi ele 5 anos depois, eu comprei em 2015, recebi ele ali depois de toda a burocracia, demorou bastante. Em 2017 teve esse problema inicial e eu fui vender ele em 2022. Então fiquei 5 anos de fato ali morando nesse apartamento. E nesses 5 anos, adivinha? Eu vendi ele por 110 mil, onde tinham pessoas vendendo por 100, por 95, devido a esse tanto de problema que o condomínio foi acumulando coisa por coisa a cada ano que passava. Mesmo com uma empresa chegando depois para administrar, depois de acusar os síndicos, tentar processar, fazer de tudo, a empresa não conseguiu resolver todos os problemas que já estavam acumulados. E até hoje já tem 3 anos que a gente saiu de lá e mora de aluguel novamente, que esses problemas permanecem com moradores que a gente conhece. Então, os apartamentos não valorizam há muito tempo. E isso é terrível para quem viu seu dinheiro ali basicamente ser consumido, ser queimado depois de ter comprado uma habitação que diziam que só valorizavam. Fora isso, eu gastei pelo menos uns 11 mil de reforma. Então, se eu colocar na ponta do lápis 105 mil, mais 11 mil de reforma, 116 mil, que eu vendi a 110, eu já perdi 6 mil só aí. Eu nem fui atrás de saber quanto foi que eu perdi para juros do financiamento e muito menos inflação, para a tristeza não ser maior. O fato é, o meu apartamento acabou fazendo com que eu perdesse dinheiro mais do que se eu tivesse alugado um apartamento de mesmo nível e ter ficado todos esses anos juntando dinheiro, investindo, para talvez dar uma entrada agora de 30%, 40% em um outro apartamento, pagar juros bem menores e ter o meu apartamento próprio de todo jeito. Por isso que para mim definitivamente não valeu a pena ter o apartamento próprio, ter minha casa própria. Mas como eu disse para vocês no início, foi a minha experiência individual. E tem um outro detalhe que entra aqui de forma muito forte. Eu sou uma pessoa que gosto de fazer meu planejamento financeiro desde que eu era solteiro. Então eu realmente guardo o dinheiro. Eu realmente separo aquele dinheiro e finjo que ele nem existe antes de sair gastando ou consumindo. Por isso que para mim foi tão danoso, por isso que para mim foi uma experiência tão traumática, vamos dizer assim. Claro que para a maioria das pessoas que compram seu imóvel, elas veem eles valorizarem. Mas acredite, tem muito caso parecido com o meu de pessoas que acabaram perdendo dinheiro ou então estão vendo suas residências perdendo valor por conta de um problema no bairro, por conta do aumento da violência naquele bairro ou qualquer coisa do tipo. Não é uma exceção, não é um caso apenas meu. Por isso você que vai comprar um imóvel tem que ter muita cautela de onde você está comprando, de quem você está comprando. Se for um condomínio, investiga se tem dívida, vai atrás dessas atas, vai atrás de tudo que é informação que você puder. Afinal, você está investindo em um bem seu que é muito caro para que você erre de forma tão feia como eu errei. Desde então, eu moro de aluguel, já tem 3 anos, eu morei em um apartamento, agora estou em uma casa, pago R$1.000 no aluguel dessa casa, que considerando o tamanho dela, com garagem, quintal, 2 quartos, um closet, eu pago muito barato para onde eu estou. E enquanto eu pagar esse aluguel, eu vou continuar pagando ele durante talvez mais 1 ou 2 ou 3 anos, enquanto eu estou realmente analisando, comprar um terreno, construir minha própria casa, que é o que eu planejo hoje em dia. Eu não quero mais apartamento, não quero comprar uma casa pronta, eu quero realmente comprar um terreno e levantar a casa do jeito que eu quero. Esses são os meus planos, então não quer dizer que eu quero morar de aluguel para o resto da vida. Eu quero realmente fazer dessa forma agora, de forma bem específica. Por enquanto não me interessa comprar de qualquer jeito ou comprar em qualquer local.
Por isso que para mim hoje e talvez durante alguns anos vai valer a pena ficar morando de aluguel e deixar todo o dinheiro investido, que é o que eu faço hoje. Em ações, em fundos imobiliários, eu recebo dividendos, proventos e vou guardando, vou reinvestindo até que eu veja uma oportunidade de ouro. E isso faz toda a diferença, você ter dinheiro líquido para aproveitar uma boa oportunidade, para que você economize ainda na aquisição da sua casa própria. E é esse um dos principais motivos que estão me levando a continuar no aluguel, o tal do custo de oportunidade. Enquanto eu estou morando de aluguel, eu tenho um valor líquido, que é um valor que não está imobilizado em um patrimônio, que é a casa ou o apartamento. Esse custo de oportunidade acaba me fazendo ganhar mais dinheiro. Como assim? Vamos lá, te dar um exemplo bem prático. Alguém chega para mim e diz: Bruno, eu estou querendo vender essa moto o mais rápido possível, estou com alguns problemas, quero vender logo ela. E essa moto ali, ele está tentando me vender na negociação uns R$ 800 abaixo da tabela FIPE, por exemplo. Eu compro aquela moto e vendo ela pelo preço justo de mercado, ganhando R$ 500, R$ 600. A mesma coisa eu posso fazer com um celular, de alguém que está vendendo rápido e ganha ali R$ 300 numa negociação, e pode ser feito isso com milhares de exemplos. Você tem um dinheiro líquido maior do que você precisa para viver mensalmente. Então você deixa e espera boas oportunidades. Isso faz te gerar mais dinheiro, que paga até o teu aluguel. E você muitas vezes não para pensar nessa renda extra que é gerada apenas pelo fato de você ter ali 10, 15, 20 mil guardado. Isso faz uma grande diferença até na mentalidade, de você ficar um pouco aliviado de que se qualquer imprevisto for acontecer, você está bem preparado para lidar com ele. E um último detalhe para deixar para você pensar, eu falei para você um pouco antes que eu tenho um bom planejamento financeiro desde que eu sou solteiro, desde que eu sou muito novo. A pergunta é, você também tem? Ou você é o tipo que gasta seu salário todo, ou então realmente se motiva por fazer dívidas? Muitos amigos meus me dizem isso: se eu não tiver uma dívida, eu não bato a meta, se eu não tiver uma dívida, eu não corro atrás. Se você é esse tipo de gente, como alguns amigos chegam para mim e dizem que são, eu nunca nem recomendo morar de aluguel, porque senão provavelmente você vai morar de aluguel para sempre. Quem se motiva por dívida, quem não tem muita paciência ou não quer fazer esse planejamento financeiro, é melhor que realmente financie um imóvel e fique pagando ele todo mês. Afinal, é a forma que você escolheu para viver. Eu recomendaria que você tivesse um planejamento financeiro, guardasse dinheiro, investisse, mas são tantas realidades e oportunidades, individualidades tão diferentes entre si, que não dá para deixar uma fórmula: more de aluguel, more de casa própria. Cada um vai ter a sua experiência individual e particular. Considere isso como o critério mais importante, a sua realidade e a sua experiência individual. É assim que eu faço com a minha. Pessoal, e o vídeo de hoje é isso, era para compartilhar essa experiência e dar alguns insights que eu tive com essa mesma experiência. Não há nada aqui que seja uma verdade absoluta. Escute essa história, escute outras histórias de pessoas próximas a você, escute diversas opiniões para que você realmente tome uma decisão. No meu caso, até hoje, nesses últimos 3 anos e muito provavelmente nos próximos 3, vale muito mais a pena morar de aluguel do que comprar a casa própria. E para você, o que é que está mais valendo a pena hoje? É bom refletir, hein? A gente se vê nos próximos vídeos. Toda semana eu sempre estou tentando jogar um vídeo novo aqui e conteúdo que agregue em alguma coisa. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve aí, curte o vídeo e a gente vai se vendo nos próximos vídeos. Valeu!